Suspiria, do diretor Dario Argento. Música e sons no geral não se limitam a uma posição pura e simplesmente de acompanhamento, mas desempenham um papel, uma função crucial e ativo em relação ao significado temático do filme. Suspiria é amplamente reconhecido como um filme com imagens violentas, mise-en-scène extremamente estilizada e cinematografia saturada, que se tornou uma assinatura do diretor Dario Argento. Geralmente, a função narrativa do som é relegada ao aprimoramento da faixa visual do filme, fornece dicas e induz emoções no espectador. No entanto, em Suspiria, Argento fornece ao público sons diegéticos e não diegéticos que são altamente conscientes e centrais para a narrativa, pois significam a presença do antagonista do filme. O filme sugere uma forte presença feminina através de seus elementos visuais e através da construção da bruxa materna como presença auditiva. Em Suspiria, os créditos de abertura são usados para estabelecer a realidade física e a dimensão espacial da partitura musical. O filme começa com a abertura dos suspiros de Goblin, que é justaposta a uma tela completamente preta. A música começa com um som de bateria alto, com os créditos numa fonte branca, que aparecem na tela à medida que as percussões crescem cada vez mais. É também introduzido um crescendo de violinos estridentes, o que cria um efeito chocante para o ouvinte. A pista bastante curta termina com um som agudo que evoca a explosão de uma porta batendo. Esse som produz um efeito de confinamento. A faixa sonora salta para Suspiria, o tema principal do filme, e que se torna um leitmotiv significativo à medida que a narrativa evolui. Essa canção possui duas texturas contrastantes: a canção de ninar infantil, da Celesta, e as percussões profundas e ressonantes. Philip Roth escreveu que a melodia atua como uma liberação histérica de ruído nos modos libidinal, psicológico e geral. Essa descrição sugestiva, para citar apenas uma, ilustra claramente a intenção de Argento de retratar a música como uma entidade pulsante, histérica, cuja presença domina até a narração do filme. Dentro de alguns minutos, a faixa sonora de Suspiria estabelece com sucesso uma atmosfera claustrofóbica e apresenta a noção da música como uma presença. Da mesma forma, Argento usa sons diegéticos, particularmente suspiros, respiração pesada, gemidos, para indicar a presença da bruxa das trevas. They lied to us. The Directress is here. That's her, one who's snoring. She's here. Suspiria, como o seu próprio nome sugere, foi fortemente influenciada pela Suspiria de Profundis, de Thomas Quincy, que apresenta o poema de prosa mais famoso do autor, chamado Levana and the Ladies of Sorrow. Helena Marcos é uma referência direta ao Mater Suspiriorum, de Quincy, a Dama de Suspiros. Em seu texto altamente evocativo, o poeta escreve que essa figura mitológica suspira inaudivelmente em intervalos, em lugares solitários, desolados, como ela mesma é. A Dama de Suspiros pertence a uma tríade de irmãs horríveis, que é usada como um contraste para Levana, uma antiga deusa romana associada ao culto do parto. Em sua trilogia Letri Madre, Argento transforma essas irmãs místicas em bruxas, mas preserva a dimensão auditiva de Mater Suspiriorum. No início do filme, quando Pat Hingle encontra refúgio no apartamento de Sonia, o som diegético do vento se mistura com um suspiro estranho
que as duas mulheres parecem não reconhecer. Esse suspiro perturbador alerta o público da presença fantasmagórica de Helena Marcos, que parece ter se infiltrado no banheiro pela janela aberta momentaneamente. Patty é então brutalmente morta e o público associa essa aura auditiva, esses suspiros, com o assassinato iminente. Consequentemente, quando Sarah é perseguida mais tarde no filme, o espectador sabe que ela inevitavelmente morrerá por causa da inserção dos suspiros e da repetição do leitmotiv do mesmo som. Essa suposição instintiva demonstra o quão efetivamente os sons diegéticos induzem medo, mas também como eles contribuem para a estruturação do filme. A presença auditiva ameaçadora de Helena Marcos cria tensão e medo, porque não pode ser fisicamente evitada pelo público. Na teoria do cinema, a sutura é o processo pelo qual a relação entre a narrativa do cinema e o espectador é estabelecida. Essa sutura é um componente essencial do cinema porque contribui para a verossimilhança em um filme e, portanto, para o seu impacto emocional no público. Em Suspiria, a estilização extrema da faixa visual frustra o espectador, pois está cheio de inúmeras imagens ambíguas. Portanto, para iniciar o processo de sutura, o espectador deve confiar no acúsmetre do filme. Mas o que seria um acúsmetre? O termo acúsmetre, cunhado por Michel Chion em seu livro A Voz do Cinema, é constituído por um amálgama da palavra acusmático, que se refere ao som que pode ser ouvido sem que a fonte seja vista, e être, o verbo francês para ser ou estar. Ao todo, um acúsmetre refere-se a um tipo especial de personagem no cinema que existe como uma voz fora da tela que pode ser ouvida, mas não vista. Distinto de um narrador imparcial, comumente encontrado no gênero de documentário, Chion esclarece que um acúsmetre está sempre implicado na ação que se desenrola, apesar de sua fonte não localizável. No caso de Suspiria, o conceito de acúsmetre é altamente significativo, pois se refere ao estágio pré-visual arcaico em que a voz da mãe era tudo e em todos os lugares. O cinema, onde o espectador está literalmente cercado por som, torna-se um espaço semelhante ao útero, onde o desejo de horror do público é alimentado diretamente pela mãe. Em seu ensaio Horror e o Monstruoso Feminino, Barbara Creed argumenta que o filme de terror não trabalha constantemente para suturar o espectador no processo de visualização, porque a imagem horrível na tela desafia o espectador a correr o risco de continuar a olhar. No entanto, como a sutura em Suspiria é baseada na percepção auditiva e não nas imagens gráficas, a conexão entre o visualizador e a narrativa não pode ser quebrada. O espectador pode até desviar o olhar, mas dada a natureza unidirecional do som, a mãe em Suspiria pode continuar a aterrorizar o público para além da tela. Embora Suspiria não se preocupe explicitamente com o relacionamento entre mãe e filho, o filme sem dúvida alude à noção de Creed de monstruoso feminino. A tripulação predominantemente feminina da academia e a falta de fortes figuras masculinas sugerem uma estrutura matriarcal de poder, enquanto o estrito conjunto de regras relativas à hora das refeições e à hora de dormir infantiliza os alunos. Como discutido anteriormente, Helena Marcos pode ser retratada como uma mãe de aluguel. Sua presença auditiva geralmente coincide com cenas visualmente codificadas em que a figura materna é vista como abjeta. Quando Sarah e Suzy vão dar um mergulho e discutem acontecimentos recentes, a composição visual do cenário com sua atmosfera cavernosa e a abertura de vidro brilhante lembra o ventre de uma mulher grávida. As duas bailarinas, simbolicamente nuas em seus trajes de banho em tons de pele,
flutuam como fetos dentro do corpo da mãe. Em seu ensaio Powers of Horror, Júlia Kristeva define o termo abjeto como algo que não respeita as fronteiras e essa perturba a identidade. Em Suspiria, Helena Marcos é abjeta porque viola os limites físicos e mentais de seus alunos. Quando Suzy recusa a sala que lhe é oferecida na academia, sua independência desafia a autoridade da mãe. Para punir sua teimosia, a bruxa sombria usa seus poderes auditivos para invadir o corpo e a mente de Suzy. Quando ela desce pelo corredor para a sala amarela, a náusea repentina de Suzy coincide com a reprise do sinistro Suspiria, Leitmotiv. Contra sua vontade, ela é forçada a permanecer na academia, o que a coloca sob o olhar panoptical da mãe. Naquela mesma noite, uma infestação de larvas, símbolo convencional de morte e putrefação, força toda a academia a dormir no salão de treinos. Essa cena é crucial porque o público vislumbra o corpo de Helena Marko pela primeira vez. Sua presença auditiva não apenas cercava a sala semelhante a útero, mas também é significativa que sua silhueta longa e rígida paira através de um tecido vermelho brilhante. Suzy é uma personagem bastante astuta e usa a racionalidade para elucidar o desaparecimento peculiar de Sarah. Quando ela tenta localizar os professores da academia, ela confia em sua audiência para contar as etapas que a levarão ao local secreto. Nesta cena, o monólogo interno de Suzy é ouvido pela primeira vez e a sutura muda da mãe para Suzy, que é reconhecida como a verdadeira heroína. Quando Helena Marcos percebe da ameaça que Suzy representa, ela cria uma série de ataques auditivos. A linha telefônica é desconectada para impedir qualquer comunicação, o trovão é usado para esconder o som das etapas e um morcego, que usa ecolocalização, agride Suzy fisicamente. Quando ela finalmente encontra seu caminho para o quarto de Marcos, Suzy encontra a fonte da voz acusmática e a esfaqueia. Os planos a seguir mostram diferentes close-ups do rosto da mãe até que todo o seu cadáver putrefado seja visualizado. Ao exibir seu corpo na tela, a bruxa das trevas perde consequentemente seus poderes de onisciência e onipresença. Suzy destrói simbolicamente o corpo materno abjeto, permitindo que ela escape livremente da academia e que também liberte o espectador da sua conexão com o malvado Acusmetri. Suspiria, de Dario Argento, é um filme profundamente simbólico, com uma conexão significativa com o corpo materno que é mediado por imagens manifestamente confusas. No filme, a faixa visual psicodélica e muitas vezes confusa levanta muitos problemas que nunca são completamente respondidos. A falta de resolução ambígua do filme e a trama inconsistente estabelecem o filme como um experimento visual em nome do diretor. A noção de Barbara Creed sobre o monstruoso feminino, o Acusmetri, de Michel Chion, e a teoria de Júlia Kristeva sobre a abjeção são essenciais para a gente fazer uma leitura simbólica alinhada com algumas teorias psicanalíticas. Não é à toa que Suspiria, com seus muitos elementos, em particular aqueles que se relacionam com a representação da feminilidade e monstruosidade do cinema, foi rotulado de a mãe de todos os filmes de terror.